Você viaja, consome e eventualmente tem negócios fora do Brasil. Mas apesar disso, quanto do seu patrimônio hoje está de fato protegido das oscilações da economia brasileira, aplicado em investimentos com moedas mais fortes do que o real? Eu sou Márcio Brito, Head Investor do Banco Itaú Internacional. Há 10 anos, eu e minha família nos mudamos para Miami, nos Estados Unidos. Meu trabalho é garantir que as soluções de investimentos internacionais oferecidas estejam alinhadas aos objetivos dos nossos clientes. E para que os nossos clientes tomem as melhores decisões, é importante que fiquem por dentro das últimas tendências e oportunidades nos mercados globais. No Visão Global, uma série especial do Itaú Private Bank, eu explico em 6 episódios o porquê, quando, como e onde diversificar seu patrimônio no exterior. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre como proteger seu patrimônio de flutuações cambiais. Em nosso primeiro vídeo, eu comentei que nos últimos 30 anos o real perdeu mais de 80% do poder de compra frente ao dólar. Além disso, a inflação acumulada nos Estados Unidos nessas 3 décadas foi de cerca de 116%, e no Brasil, mais de 750%. Se você consome, viaja ou tem compromissos em dólar, manter 100% do seu patrimônio em reais é uma estratégia que pode afetar diretamente o seu poder de compra no longo prazo. Para essa conversa sobre câmbio, recebemos Roberto Martins, Head de Portfolio Solutions Internacional no Itaú, que irá compartilhar conosco sua visão sobre como navegar esse cenário de forma estratégica. Roberto, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Vamos começar aqui nosso bate-papo com uma pergunta que eu acho que é interessante para todos. Por que o câmbio é tão importante para os investidores brasileiros? Primeiro, obrigado por me chamar. Eu ainda estou em dúvida porque vocês me chamaram para esse assunto em particular. Câmbio é disparado o assunto mais difícil que a gente tem. Mas essa pergunta é um pouco misteriosa para mim. Eu acho que existe um componente racional por trás da tua pergunta, existe um componente emocional. O racional é factual. Se você pegar um período, por exemplo, longo até, de 1994 até agora, um investidor brasileiro que mandou dinheiro, vamos pensar investindo no mercado americano, teve um retorno em reais entre 10% e 15%, quase independente do período que ele mandou. Quase metade disso vem do câmbio. Então, a desvalorização do real certamente tem um impacto grande. Depois eu posso comentar isso, mas o momento em si não é tão impactante. Você pegar o câmbio no pior ou no melhor momento não tem um impacto tão grande. Mas o componente emocional, eu acho que tem talvez um impacto até maior. Essa fixação que as pessoas têm em achar o período perfeito de enviar o câmbio é difícil de explicar porque o câmbio é muito difícil de acertar. Mas o câmbio ele tem 2 componentes interessantes. Primeiro, ele é um ativo simples, né? Não requer nenhum tipo você não precisa de um PhD para ter uma opinião no dólar, né? Pelo contrário, parece que é sempre uma conversa de bar. E é um ativo sem fundamentos, então é difícil provar que você está errado também. Então, se somos 2, quem não tem um cunhado que sempre te disse onde é que o dólar vai estar daqui a 30 dias, né? Eu acho que esses componentes explicam um pouco essa fixação, mas eu volto a insistir. É uma decisão importante, mas ela nem de perto é a decisão mais importante. Não, muito interessante. E quando a gente fala de proteger o patrimônio, né, em relação ao dólar, a gente está falando só realmente de proteção ou você acha que a gente também tem busca de oportunidades? Mas interessante, eu trabalho nesse mercado há cerca de 28 anos. E eu vi momentos diferentes. Investimento, diversificação no mercado internacional. Havia realmente um período onde as pessoas procuravam o mercado internacional quase que exclusivamente por questões de risco. Proteção patrimonial ou o próprio câmbio. Desde 2015, quando o CDI no Brasil começou a ficar um pouco mais baixo, ele subiu mais recentemente, é factual que investir nos mercados internacionais produz retorno. Existem vários estudos que mostram, se você comparar o CDI em dólar, por exemplo, versus investir em ativos puramente em dólar, você vai ver que o CDI não é imbatível. Pelo contrário, ele perde para os investimentos internacionais em várias janelas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que investir no cenário internacional exige uma razão de retorno por trás disso, não é simplesmente risco. Mas tem um ponto importante aqui que eu gosto sempre de mencionar. Grande parte desse retorno a mais que você vai obter por diversificar o mercado internacional
não vem de renda fixa. Os nossos clientes têm essa fixação em renda fixa. É verdade. Na verdade, investir em renda fixa no mercado local e internacional não tem grande diferença. Tem uma razão para isso. O câmbio e a taxa de juros tendem a andar juntos, né, em direção opostas. É o mercado de ações que faz diferença. Investir no mercado de ações global, com empresas inovadoras, com grande capacidade de gerar riqueza, isso sim faz diferença. Então, não tenha dúvida, é extremamente impactante, mas com essa observação. Você tem que tomar proveito realmente do que tem de melhor no mercado internacional, que não é só renda fixa. O mercado de ações é extremamente importante. Agora eu vou aproveitar esse gancho para fazer uma outra pergunta que nossos clientes fazem bastante, né? A gente já está determinando aqui que é importante investir no mercado internacional, mas qual o timing para fazer para investir no exterior, para fazer essa remessa de recursos ao exterior? O melhor momento para investir no mercado internacional é ontem. Não tem uma janela, não existe. Eu poderia passar aqui horas dizendo se você observar essa métrica, mas a verdade é que muita gente já tentou e falhou em tentar achar como é que a gente pode identificar o melhor momento. Mas deixa eu dar um passo para trás e dizer por que isso não é tão importante. Eu volto ao número que eu mencionei. Se você imaginar que um cliente tem um retorno entre 10% e 15% em reais, na verdade, vamos pegar a média 12%, o câmbio, em qualquer momento, ele é responsável de 2% a 6%, de 3% a 6% mais ou menos. Então, essa variação, ela não é tão grande. Imagine que você mandou um câmbio com 15% acima de onde você gostaria. Em 10 anos, isso vai ter um impacto de 1,5% na carteira. Ao passo que o retorno, como eu mencionei, é a magnitude de 10 a 15. É óbvio que a gente gostaria de mandar sempre no melhor momento, mas postergar a decisão certamente me parece a pior decisão. Eu termino com a seguinte conclusão. Se o que está impedindo você de enviar o câmbio ou fazer essa diversificação é por conta do momento, existe um fator positivo por trás que talvez torne a decisão menos difícil. Em geral, se você imagine que você mandou o câmbio no momento de estresse do mercado mundial, provavelmente o real vai estar desvalorizado. Mas você vai comprar os ativos aqui fora desvalorizados também. Então existe uma certa compensação de um pelo outro. Não é perfeito, mas volto a insistir, essa ideia de que existe uma janela mágica e que isso vai fazer toda a diferença é um mito. É interessante, quer dizer, explora mais um pouquinho isso aí para a gente, assim, o que você pode dar de um exemplo de estratégia onde o dólar realmente ajudou a melhorar ou potencializar esses investimentos no exterior? É interessante porque a janela que a gente está nesse momento, se eu pegar a janela é muito favorável. A gente tem um período aqui de longa desvalorização do real, recentemente reverteu um pouco, e um período de performance magnífica dos mercados internacionais. Verdade. Se eu pegar a performance de novo dos mercados internacionais nos últimos 20 anos, você vai ver que quase independente do período onde você começou, a gente teve uma performance, vamos imaginar uma carteira meio a meio, entre ações e renda variável, uma performance próxima de 8%. Isso é acima da média histórica. Então, eu poderia aqui, Márcio, passar o tempo todo te falando, olha, esse cliente mandou e olha só quanto ele ganhou. A verdade é que nós não somos gênios. Isso não aconteceu porque eu quero acreditar que a gente deu o aconselhamento ideal para o cliente. Mas se você me permitir, ao invés de olhar para trás o que aconteceu e o que a gente já conseguiu fazer com casos reais onde o cliente enviou, eu queria falar um pouco sobre o que vem pela frente. Claro. E se você me permitir, eu vou tentar conter o meu entusiasmo, mas não prometo que eu vou conseguir. Eu não sei se as pessoas percebem, mas me dá até uma certa aflição quando eu vejo que a ideia do câmbio é central na decisão. Você dá um passo para trás e observar ao nosso redor. A gente está passando por 3 revoluções tecnológicas que acontecem uma vez a cada geração, na melhor das hipóteses. A primeira, que certamente está muito na moda, mas acho que as pessoas não têm noção do impacto, que é a inteligência artificial. Essa é a revolução tecnológica de maior impacto, provavelmente desde a invenção da eletricidade, e me atrevo a dizer, talvez, da história da humanidade. Não é o escopo dessa conversa a gente entrar em detalhes por quê, mas a geração de riqueza que está prestes a ser entregue, que está a ser criada no mercado, não tem paralelos. A gente menciona Google, Apple, Amazon.
eu fico imaginando quantas empresas como essas ainda estão por vir por conta da inteligência artificial. A segunda revolução não está tão em moda hoje em dia, a gente já falou muito sobre isso, mas que é a decodificação do genoma humano. Uhum. Isso tem impactos sociais, econômicos, espirituais, você pode imaginar. Muita gente acredita que já nasceu uma pessoa que vai viver 150 anos, alguns já falam em 200 anos, mas mais do que isso, não é só a longevidade, mas a qualidade de vida que a gente pode ter diante dessa inovação. Por último, energia. A renovação do grid de energia tem implicações profundas. A gente está mais perto do que nunca de realmente ter economicamente viável alternativas de energia não só mais limpa, mas talvez inesgotável. Então, quando eu junto tudo isso e penso que nesse momento tem empresas que vão nos ajudar a viver mais tempo, com melhor qualidade de vida, com recursos talvez mais baratos, até de graça, e com a capacidade de aprendizado exponencial, eu fico realmente imaginando a quantidade de riqueza que isso vai gerar, e só existe uma maneira de você poder participar disso. Infelizmente, o Brasil não tem um mercado de capitais onde você tem esse tipo de acesso. Eu tenho certeza que através do mercado internacional é a melhor estratégia se você quiser participar nessas três revoluções que estão acontecendo nesse momento. Roberto, eu acho que a esse ponto a gente já conseguiu convencer vários dos nossos clientes a investir no exterior, né? Então, para quem está começando a investir agora no exterior, como é que a gente pode pensar a relação entre diversificação internacional e proteção cambial? Eu penso nessa pergunta e até talvez eu possa interpretar isso através de uma pergunta que muita gente faz também, não só isso, mas me dá um número, né? Como é que eu junto essas duas coisas? E aqui eu consigo pensar em duas abordagens, nenhuma das duas é superior à outra. Eu tenho uma preferência aqui, mas as duas abordagens são coerentes. A primeira é quando um cliente pensa em reais, ele fala, eu vou colocar parte do meu patrimônio para me proteger do efeito cambial, mas ele sempre traduz de volta, né? Então ele pensa em reais, ele pensa na quantidade que ele tem e no final ele fala, em reais eu fiz um bom negócio ou não, né? Para esse cliente, mesmo para esse cliente, ele provavelmente vai concluir que tem alguma coisa como 25% a 30% do patrimônio dele é coerente. Vou mais longe, eu diria até que é muito pouco coerente ter menos do que isso. Seria muito difícil justificar. Você pode utilizar todos os métodos que você gostaria, achar uma razão para ter menos do que isso investido em mercados internacionais. Talvez se você tiver um passivo muito grande em reais, ou dependendo do teu momento de carreira, pode até ser um número um pouco diferente. A segunda maneira de pensar sobre essa pergunta é imaginar que você é um extraterrestre que acabou de chegar e que você não tem opinião sobre a próxima eleição no Brasil, que é o caso de 99,9% das pessoas do planeta Terra. Nesse caso, muito provavelmente você não consegue achar uma justificativa para ter mais do que 5% do Brasil. Claro. A realidade, a maioria dos nossos clientes está no primeiro caso, está mais próximo do primeiro caso, mas talvez não seja tão extremo assim. Independente do método que você escolha, a solução e a resposta da pergunta ela vai ser muito próxima uma da outra. E a realidade é que não existe nenhuma maneira de você pensar em coerência, não existe maneira nenhuma de você pensar em proteção de patrimônios sem um percentual relativamente substancial no mercado exterior. Se você consegue compartimentalizar em reais ou em duas moedas, a resposta pode ser um pouco diferente, mas na prática a resposta é quase sempre a mesma. Entendi. Não, muito interessante. E agora, para encerrar nosso bate-papo aqui, qual o conselho que você daria para quem quer proteger o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, capturar a oportunidade num cenário mais desafiador cambial? Mas, para mim, essas duas perguntas são duas faces da mesma moeda. Eu vou utilizar o jargão de futebol. A melhor defesa é o ataque. Então, o meu maior conselho é, se você está pensando em diversificação, e deveria estar, como a gente chegou à conclusão aqui, é importante lembrar que existem oscilações de mercado, perdas temporárias, como eu gosto de pensar, mas existem riscos reais ao patrimônio.
Então, escolher o melhor momento, o momento perfeito da moeda, ou escolher o melhor momento do mercado. Os mercados sobem, caem, mas voltam, ou pelo menos sempre voltaram até hoje, né? Nunca aconteceu o mercado cair e nunca mais voltar. Mas o fato é que esses não são os riscos reais. O risco real de uma dilapidação de patrimônio, ele tem que ver com a concentração numa economia só, independente de onde seja essa economia, independente do Brasil ou de outro mercado. Fatores como inflação, você perder ganho, a capacidade real de gasto, é uma perda irrecuperável, você não consegue recuperar, diferente do mercado subir e cair. Então, volto a insistir numa diversificação onde você tem a capacidade de produzir retornos acima da inflação, substancialmente. Quanto mais tempo e mais acima da inflação, mais colchão você vai ter. Então, no final, para mim, 3 conselhos. Diversifique agora e diversifique de maneira real com várias classes de ativos. Perfeito, super claro. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado a você, Márcio. Em um mundo com mercados tão voláteis, a diversificação global é mais do que uma escolha, é sinônimo de proteção patrimonial. No próximo episódio, falaremos sobre o que é preciso para sustentar uma carteira global, com eficiência e segurança. Este vídeo tem finalidade exclusivamente informativa. Não constitui pesquisa de investimento nem aconselhamento financeiro e nenhuma recomendação ou orientação financeira está sendo oferecida. O conteúdo do vídeo não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de nenhum investidor. As opiniões e pontos de vista expressos neste vídeo podem divergir daqueles de outros departamentos ou divisões do Itaú e de suas afiliadas.